Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Sejam todas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade e Vida. Aqui é o canal no YouTube dedicado à divulgação da doutrina espírita. Toda terça, quarta e quinta, 19 horas, a nossa live. E quinta-feira é o dia do estudo da série André Luiz. Nós estamos aqui no penúltimo capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 49. Enfim, André Luiz visita o seu lar terreno e é convidado pela vida a observar as mudanças, as transformações inerentes ao processo evolutivo, inerentes à encarnação. Volta ao lar, imaginando que encontraria uma cena paralisada, uma cena idêntica à que ele deixou no momento em que ele desencarna. No entanto, como a vida segue adiante, a vida não cessa, ele encontra um lar transformado, relações transformadas, e isso tudo vai contribuir para o seu amadurecimento, para o seu processo de evolução, para o seu processo de desapego. Por esta razão, demorou tanto tempo para que André Luiz obtivesse autorização dos benfeitores espirituais para visitar o lar terreno. E aí isso vai ficar muito claro, nós vamos entender isso. Mas antes de começarmos a ler o texto, antes de começarmos a comentar tudo isso, eu quero cumprimentar as pessoas que entraram aqui primeiro, né? A Camila Almeida, a Ângela Láucia Ruiz Dias, o José Barros está sempre aqui com a gente, a Érica Pereira, a Adina Monteiro, a Ana Rita, o Gilberto Mendes, a Irani da Silva, a Alba Pureza, Marília Candeu, nossa querida amiga que está sempre aqui, Rosilda Rosa, Carmen Viviane, né? E agora o pessoal chegando, a Sandra Morini, a Gleise Faria, Rosângela, o Alfredo Galo, Reinaldo Xavier, Elci Fonseca, Elba Venâncio, Celanira Ferreira, a Berenice Buzini, o Marco Silveira. E agora o pessoal que acabou de entrar, né? A Aline Carvalho, Celso, a Rosemary Silva Alexandre, de Piracicaba, São Paulo, a Cristina Uchoa, Lourdes Marinho, Maria Helena dos Santos Fernandes, a Marli Prates, a Reusa, o Emerson William, Rafaela Galvão, Marineuza Francisco. Então sejam todas bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou voltar um pouquinho, né, no parágrafo que nós paramos na semana passada, na live da semana passada. André Luiz chega em casa, percebe aquela mudança, percebe que agora a sua antiga esposa havia casado novamente com o doutor Ernesto. O doutor Ernesto estava doente, com uma pneumonia muito grave, estava no quarto do casal, no quarto que antes foi o quarto de casal de André Luiz com a sua esposa. Mas agora, ele desencarnar, a esposa casou-se novamente, aquele não era mais o seu quarto, aquela não era mais a sua casa. E esse é o desafio, essa é a lição, esse é o choque. André Luiz está tendo aqui uma aula de desapego. Ele está tendo uma aula para aprender a lidar com o ciúme, com a possessividade, aprendendo a desenvolver o amor
mais sublime. Desenvolver a compreensão. E esse é o grande teste para André Luiz. Então ele diz assim: de pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Ele está falando do doutor Ernesto, agora atual marido da sua ex-esposa, da viúva. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Então veja, ele não conseguia mais odiar. Olha que progresso. Ele estava perturbado, ele estava abalado, ele estava triste, ele estava chocado, ele estava, até certo modo, perturbado, mas André Luiz já não conseguia mais odiar. É um progresso. É um grande progresso. É um sinal de que ele subiu um degrau na evolução. Já não era mais capaz de odiar. Se perturbava, sentia ciúmes, enfrentava todos os desafios dessa situação. Não é uma situação fácil, não é uma situação corriqueira, no entanto, já não era capaz de odiar. Viver na colônia Nosso Lar, conviver com a senhora Laura, conviver com Lísias, conviver com Clarencio, conviver com todos aqueles trabalhadores, todas aquelas pessoas que o auxiliavam, com a enfermeira Narcisa, essa convivência transformara a alma, transformara a dimensão afetiva de André Luiz. Então, ele está longe de amar, longe de compreender, mas pelo menos já não odeia. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não conseguia auxiliá-lo imediatamente. Ele estava sem força, ele estava abalado, não conseguia prestar auxílio. Ele viu o quadro, mas não conseguia auxiliar. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Vê que ele ficou horas ali sem ação. Sem ação. Ele congelou. Não tinha atitude, não conseguia esboçar qualquer tipo de reação. Qualquer tipo de reação. E aí, olha que interessante. Viu as filhas dele conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho? Onde estaria ele? Então ele viu que a filha mais velha casou, estava com o neném no colo. Quer dizer, André Luiz já era avô. Mas ele, muito aturdido, estava preocupado. Cadê meu filho, né? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai
me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que eu penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Então, a filha mais velha acreditava que estava tendo uma sensação, uma lembrança do pai. E a falta de educação espiritual dos encarnados, a falta de preparação dos encarnados para a vida espiritual, para as realidades do mundo espiritual, a falta de preparação dos encarnados para a vida que não cessa, provoca esse tipo de situação constrangedora. Constrangedora. Então o pai, ela estava com essa sensação do pai, porque o pai estava ali. O pai estava visitando lá. Então ela estava percebendo o pai. Ela estava sentindo a presença do pai. Mas como, por enquanto, no mundo, nós ainda não temos uma tradição de educar as pessoas para a vida espiritual, a maioria dos encarnados vive às cegas. Vive completamente alheio às realidades do espírito imortal. Essa é uma triste constatação. Triste constatação. Bom, então ela disse isso, não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isto desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? Olha isso. Olha isso. Por isso que os benfeitores estavam poupando André Luiz. Por isso que os benfeitores estavam tão reticentes quando André Luiz pedia notícias do lar terreno. Do lar terreno. Por conta dessa atitude incompreensível da Zélia. Incompreensível da Zélia. Não é? Dessa confusão que ela fez. Confusão da relação dela com o segundo marido e da relação dos filhos com o pai. São relações diferentes, relações sagradas, que precisam ser respeitadas. Ela estava numa segunda relação afetiva, mas isso não podia afetar os outros laços. Então, infelizmente, Zélia, para a decepção, para a amargura de André Luiz, para a desilusão de André Luiz, ela estava numa postura completamente autoritária, equivocada, absolutamente equivocada. A filha mais jovem interveio acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola.
Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. Então aqui a gente percebe que a ignorância humana não tem limite. Né? A única coisa que não tem limite é a ignorância. Ignorância não tem limite. E é uma cena triste. É uma cena de causar compaixão, não é? De causar compaixão. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Então a filha mais velha, chorando, falou: não estou traduzindo convicções religiosas. Quer dizer, não venha com discussões religiosas. Então é crime sentir saudade de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Eita, meu Deus! Mais uma notícia. Mais uma notícia. A filha mais velha, tentando ali se defender da agressão da mãe, da agressão da irmã mais nova, acaba soltando a informação de que o filho de André Luiz estava sem rumo. Estava sem rumo. A gente não sabe ainda o que, mas, segundo a irmã mais velha, estava praticando loucuras. Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Olha isso. Aproximei-me da filha chorosa, estanquei o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação que ela não registrou auditivamente, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. Gente, esse parágrafo aqui é precioso. Precioso. Porque isso aqui é o néctar. Isso aqui é o suprassumo do intercâmbio espiritual. É o suprassumo do intercâmbio espiritual. Muita gente acredita que intercâmbio espiritual se resume a ver espíritos. Né? A ver os espíritos. Muita gente acredita que o intercâmbio espiritual se resume a ouvir os espíritos falando. Muita gente acredita que o intercâmbio espiritual... O intercâmbio espiritual se resume a um espírito materializar e tocar em mim. Não. Não. O intercâmbio espiritual mais comum, o mais cotidiano, aquele que acontece toda hora na sua vida, a todo momento, de minuto a minuto. O intercâmbio que a todo momento está acontecendo agora, dentro da sua casa. É quando os espíritos comunicam a você sentimentos e pensamentos. Sentimentos e pensamentos.
Então você está andando dentro de casa e de repente é tomado de um sentimento de angústia. Ou você está andando dentro de casa e de repente é tomado de um sentimento de amor, de bem-estar, de esperança, de alegria, de fé. Você está sentado no sofá e de repente é tomado de um sentimento de revolta, de raiva, de medo, de tristeza. Intercâmbio. Pode estar acontecendo um intercâmbio. Pode ser que não. Pode ser que seja apenas uma manifestação da sua dimensão afetiva. Pode também. Pode também. Pode também. Mas muitas vezes está havendo uma sobreposição. Algo está brotando de você e alguém está compartilhando com você o mesmo sentimento. Foi o que aconteceu. O simples fato de André Luiz se aproximar da filha, ele transmitiu a ela aquele sentimento de amor, aquele sentimento de carinho. E ela sentiu consolação. Ela sentiu. Ela não ouviu. Ela não viu. Ela não tocou. Ela sentiu. Outras vezes, o intercâmbio se dá através de uma ideia. Você está dentro de casa, de repente vem uma ideia. Uma ideia nem passou pela sua cabeça. Surgiu, caiu de paraquedas. Uma ideia na sua mente. Uma ideia na sua mente. E aí vem o ponto. A maioria das pessoas ficam muito preocupadas em identificar a autoria dos sentimentos e dos pensamentos. Ai, de quem é esse pensamento? Ah, de quem é esse sentimento? Ficam muito preocupadas em identificar a fonte, a origem. A verdade é que, se o sentimento surgiu em você, se a ideia surgiu na sua mente, agora é seu. Não importa de onde veio. Não importa. Se a ideia está na sua mente, agora ela é sua. Não importa qual que é a origem dela. Se a ideia está na sua mente, agora ela é sua. E o que você vai fazer com ela? Aí é livre-arbítrio seu. Se agora o sentimento que você está experimentando, agora ele é seu. Não interessa de onde ele veio. Se você está sentindo, agora é seu. E o que você vai fazer com esse sentimento? Livre-arbítrio seu. Livre-arbítrio seu. Então, o que nos cabe? Ficar identificando a origem do sentimento ou do pensamento, da ideia? Não. Isso quase sempre é impossível. Mas o que me compete? O que me compete? Me compete selecionar. Selecionar aqueles pensamentos e aqueles sentimentos que me convêm. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo
me convém. Perceberam? É isso. Importantíssimo isso, gente. Importantíssimo isso. Né? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma comunicação. Houve uma comunicação. André Luiz comunicou seus sentimentos com a filha. E a filha absorveu. A mesma forma da comunicação. Eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo e escutando. Então está acontecendo uma comunicação. Eu falo, vocês escutam, raciocinam, analisam, refletem. Isso é comunicação. A comunicação não acontece só com palavras, gente. Eu comunico sentimentos, eu comunico sensações. Então, a filha absorveu, assimilou e começou a ter pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendia agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Aqui tem uma alfinetadazinha, né? Meus verdadeiros amigos. Olha isso, né? Meus verdadeiros amigos. Foi por isso. Foi exatamente por isso. Foi exatamente por isso. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Ou seja, André Luiz começou a experimentar uma tsunami de emoções, de sentimentos, de pensamentos, né? Angústia, decepção, tanto de coisa. Minha casa pareceu-me, então, um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Só a filha que ainda nutria algum tipo de sentimento pelo pai. Nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa experiência aqui é muito mais dolorosa do que o umbral. Muito mais dolorosa do que o umbral. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. Ou seja, André Luiz ficou ali mais de 24 horas. Mais de 24 horas se passou e ele está ali imóvel, sem ação, sem reação, sem saber o que fazer, experimentando aquele turbilhão de sentimentos, de pensamentos, confuso, decepcionado, desiludido, triste. E conhecendo as pessoas. E conhecendo. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito. Agora, vejam, gente. Olha a atitude do Clarencio. Olha a atitude do Clarencio, porque a prova é de André Luiz. A prova é de André Luiz. O professor não pode pegar a prova do aluno e fazer a prova para o aluno.
O professor não pode fazer isso. Ah, vem cá, me dá sua prova aí que eu vou fazer. Não pode. Quem tem que fazer a prova é André Luiz. Quem tem que passar pela prova é André Luiz. É ele que tem que aprender com a lição. Então, Clarencio notou que ele estava abatido e disse assim: compreendo suas mágoas. Olha que bonito. Acolheu. Compreendo suas mágoas. É compreensível? Claro. É claro que é compreensível. Totalmente compreensível. E rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Então, olha a lição que Clarencio está dando para ele. Você tem diante de você, André Luiz, a oportunidade de dar um testemunho. Não um testemunho do que você fala, mas um testemunho do que você é capaz de fazer. Veja, gente. A vida nos oferece oportunidades da gente manifestar o que a gente sabe, muitas oportunidades. Porque a vida coloca ao seu lado pessoas que precisam aprender com você. É hora de você falar, é hora de você ensinar. Mas tem momentos que a vida coloca para você oportunidade de você testemunhar, de você viver o que você fala, de você dar o exemplo em público, dar o testemunho. E é nesse momento que nós enfrentamos as maiores dificuldades. As maiores dificuldades. Porque não é numa praia paradisíaca, com água de coco, deitado numa areia, que você vai dar um testemunho. Os momentos de testemunho são momentos dolorosos, são momentos difíceis, são momentos desafiadores. Você se sente solitário. Não é isso? Percebe? Então você fica numa situação em que precisa reunir todas as suas forças para viver. Para viver. Né? Então vamos lá. Vamos lá. Compreendo as suas mágoas. Fico muito feliz pela oportunidade desse testemunho. Não tenho diretrizes novas. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Olha a sabedoria de Clarencio. Ele não vai dar conselho. Por quê? Não é hora de conselho. André Luiz sabe o que ele tem que fazer. Quando a vida te coloca uma situação para você dar um testemunho, você sabe o que tem que ser feito. Talvez você não queira fazer. Talvez você tenha resistência em fazer. Talvez você sinta que é injusto você dar o testemunho. Que não é justo você estar passando por aquilo.
Talvez você acredite que foi desamparado por Deus. Talvez você tenha dúvida. Será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena seguir Jesus? Mas você sabe o que tem que fazer. Não precisa de conselho. E na hora do testemunho, não virão conselhos. Não virão conselhos. Por quê? Porque no momento que você está fazendo a prova, o professor não pode ficar comentando a questão com você. Ele não pode ficar te dando dica de resposta. Não é? Então ele, olha, qualquer conselho de minha parte seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabou. Está aqui o roteiro do que André Luiz tem que fazer. Está aqui o roteiro. Está aqui o roteiro. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Viu, gente? Era o testemunho dele. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho. Perceberam, gente? O testemunho, Clarencio foi lá visitá-lo. Clarencio estava ali observando. Mas o testemunho é você. É você. O momento do testemunho é solitário. Não é solitário porque você está sozinho. Não é isso. Não é solitário porque você está sozinho. Clarencio estava ali do lado dele. Estava visitando. É solitário porque é você com você. Você com você. Não é? Não é isso? É? Bom, a Cida Rodarte está perguntando, Haroldo, Clarencio já sabia o que André iria decidir para a sua vida? Cida, nós somos espíritos dotados de livre-arbítrio, Cida. Não tem isso. Eu já sei o que você vai decidir. Não tem isso, Cida. Nós temos que tirar essa ilusão. Eu posso fazer uma avaliação, imaginar que tem uma probabilidade maior ou menor. Mas saber exatamente o que você vai decidir, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Uma coisa é certa. Se ele estava em testemunho, é porque ele já tinha todas as condições de vencer.
Porque Deus nunca nos coloca em uma condição em que nós não temos recursos internos para vencer. Ou como diz o ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então não tem essa não, gente. Ah, já sei o que vai decidir. Já sei o que vai decidir. Não. Você tem o livre-arbítrio. Você pode ir lá e mudar. É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Não é? Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refletir com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo consórcio, um novo casamento? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Se ele não tivesse ali? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Olha isso, gente. Não podia proceder como a maioria dos encarnados procedem, com o egoísmo feroz. É isso que ele está dizendo. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. E estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. No coração. Abrira no coração. E agora, nós vamos parar por aqui, porque semana que vem começa o último capítulo, o capítulo 50. O capítulo 50, né? E, para terminar, tem uma última pergunta aqui, que é a pergunta da Rosângela Pereira Andrade. A Rosângela está perguntando, Haroldo, e como é o livre-arbítrio para encarnados que perdem a capacidade de discernir, como acontece nos portadores de doença mental? Rosângela, nós temos aprendido com os amigos psiquiatras que trabalham no Hospital Espírita André Luiz, trabalham há 30, 40 anos naquele hospital psiquiátrico aqui em Belo Horizonte. Eu tenho aprendido muito com eles o seguinte: quem está numa situação de sofrimento mental, de transtorno mental grave, quem está nessa situação é alguém que está na fase da colheita, minha irmã. É alguém que está na fase da colheita.
da colheita daquilo que semeou. Viu? Daquilo que semeou. O nosso problema é o seguinte: a gente não se assusta quando vê alguém semeando. Então você vê alguém dando um tiro em alguém, você vê alguém agredindo fisicamente alguém, você vê alguém traindo alguém, você vê alguém roubando alguém, você vê alguém prejudicando alguém, e a gente não se dá conta de que essa criatura que está gerando mal está semeando. E que virá o dia da colheita. E mais, de que toda violência que eu pratico contra o outro é violência contra mim mesmo. E que, dependendo das minhas escolhas, do meu comportamento, da maneira como eu vivo, eu posso, ao longo dos séculos, eu posso, ao longo dos anos, aos pouquinhos ir adoecendo a minha mente. É um processo. É um processo. É um processo. Processo complexo e individual. Cada caso é uma história única. Única. Não adianta eu chegar, se fizer isso vai acontecer isso. Não tem. Cada história, cada pessoa que está internado lá no hospital psiquiátrico, cada pessoa lá é uma história única. Única. Cada um chegou ali por um caminho diferente. Mas chegou. Mas chegou. Chegou. Foi caminhando aos poucos. Talvez demorou 400 anos. Talvez demorou 500 anos. Talvez demorou 30. Talvez demorou 3 anos. É complexo. É complexo. Então, algo é importante nós pensarmos. Algo é importante nós pensarmos. A nós compete estender as mãos, ajudar, para que a pessoa construa sua própria cura. Por isso que Jesus dizia: a tua fé te salvou. Então, ali, todos os recursos, toda a ajuda será dada para que a própria pessoa construa a sua cura, a sua saúde, o seu bem-estar psíquico. Então, isso é que é importante. Ok? Pessoal, boa noite, então. Um abraço para todo mundo, um excelente final de semana e até semana que vem. Fiquem com Deus.